Olá, ouvinte consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Todos os dias, em qualquer parte do mundo, ocorrem problemas nas relações de consumo. Portanto, é necessário que o consumidor tenha informações que lhe ajudem a agir diante dessas situações, a fim de tomar sempre as melhores decisões. E é neste sentido que a ADECO trabalha incansavelmente, difundindo informações que empoderam todos os consumidores cabo-verdianos, quer seja através dos programas radiofónicos, televisivos ou através das suas redes sociais. Portanto, fique na nossa companhia nesses próximos minutos e mantenha-se informado. Anunciamos agora os títulos que marcam esta edição. A Voz do Consumidor, com a visão do munícipe e associado António Pedro Silva sobre os serviços prestados pelos transportes públicos urbanos em São Vicente. Na rubrica de Boa Conta, aprenda dicas de como poupar água no verão. Inflação. A subida contínua do preço dos bens da primeira necessidade em Cabo Verde. Em informação jurídica, saiba quais são os bens sujeitos à administração de cabeça de casal e quais os seus poderes. A DECO responde com o tema crimes cibernéticos, o que são e como se prevenir. Em Minuto do Consumidor, direitos que o consumidor tem, mas que desconhece. Para este episódio, direito à informação para o consumo. Sabia que a loja tem a obrigação de expor o preço e informações sobre os produtos e serviços? Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba-se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito do consumidor financeiro à assistência. Planear para um ano escolar financeiramente saudável é o tema da rúbrica Educação Financeira. Consumo Consciente traz o tema. Neste período chuvoso, redobre os cuidados com o lixo. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas. Chega o verão e com ele o calor, que é amenizado com o consumo de água tanto para matar sede quanto para se refrescar ou para realizar outras atividades diárias. Contudo, por se tratar de um bem escasso e custoso aqui em Cabo Verde, é necessário poupá-lo o máximo possível. Portanto, preste atenção às dicas de como poupar água no período de verão com o engenheiro Marco Cruz nesta reposição da rúbrica É de Boa Conta. O preço da água em Cabo Verde é bastante elevado e pode representar um grande peso nos gastos mensais de uma família. Por isso é importante alguns cuidados e bons hábitos no seu uso para a boa conta da água não subir demasiado, especialmente neste período de verão. Vejamos algumas dicas. Primeiro, conserto de vazamentos. Regularmente faça uma vistoria visual em todos os pontos de uso de água para certificar-se que não haja vazamentos. Verifique torneiras, autocolismos e canos de água. 2. Instale redutores de caudal. Os redutores de corrente ou caudal podem diminuir muito os gastos de água no uso das torneiras. É fácil de instalar e tem um custo muito reduzido. No chuveiro é também possível encaixar um redutor de caudal e encaixá-lo entre a saída da torneira para o chuveiro e a mangueira do chuveiro. 3. Diminuir gastos de água com autocolismos. Os autocolismos com dupla descarga são os que permitem maiores poupanças. Caso não tenha um deste tipo ou não tenha a possibilidade de adquirir um mecanismo de dupla descarga, pode diminuir o nível de enchimento regulando o parafuso de plástico que comanda a boia. Só com este gesto pode poupar até 4 litros por descarga completa. Faça descargas completas apenas quando for mesmo necessário e não utilize a sanita como caixote de lixo. 4. Poupança na cozinha. Evite lavar louças, frutas ou outros alimentos em água corrente. Prefira encher o lava-louça ou outro recipiente para as lavagens. Se tiver máquina de lavar louças ou máquina de lavar roupas, prefira o programa Eco nestes equipamentos, pois pode poupar 25% de energia e até 20% de água. Se tiver água quente de aquecedores solares, pode usá-lo nas lavagens para assim poupar na quantidade de detergente e no consumo de água. 5. Poupar água no jardim. Regue as plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação. É preferível a rega intensa e espaçada no tempo do que a rega frequente e ligeira, pois nesta a água não penetra profundamente no solo. Não rega as folhas, mas apenas a zona das raízes, para diminuir as perdas por evaporação. Opte por um sistema de rega gota a gota, que consome menos do que a rega por aspersão. Aproveite a água de lavagem de fruta e dos legumes no jardim. Siga estas dicas para manter boa conta de água mais baixa mesmo no verão.
Está previsto no artigo 33 dos municípios que no domínio do transporte o município deve exercer a autoridade rodoviária nas estradas municipais, o planeamento e a implementação do sistema de transportes de passageiros, compreendendo a organização do transporte público e de passageiros, as vias de circulação e sua sinalização, bem como a colaboração com outras entidades competentes na fixação de tarifas ou limites máximos de preço a cobrar nos transportes públicos mediante a emissão de pareceres previstos na lei. Contudo, nota-se que na prática isto não se verifica. Neste sentido, a ADECO deu a voz ao consumidor e munícipe António Pedro Silva para expor as suas preocupações no que tange à prestação dos serviços de transportes públicos em São Vicente. A minha percepção, é que os serviços estão muito mal organizados e a população é muito mal servida e as autoridades municipais, quer a Assembleia Municipal, quer a Câmara Municipal, estão a falhar redondamente. Relativamente a aspectos específicos que eu posso abordar, em relação a autocarros, é uma situação lastimável que em São Vicente não haja uma verdadeira paragem de autocarro. O que é que há? Locais onde as pessoas possam entrar ou sair do autocarro. Uma paragem de autocarro pressupõe um abrigo onde a pessoa está protegida contra as intempéries, neste caso, em particular, de Cabo Verde, São Vicente, o sol, o vento. Onde haja informação sobre as diversas linhas de autocarro que param nesse local, os seus destinos e origem, horários, e isto não existe. Quando se pensa que neste momento, a nível de outros países, se fala em paragens de autocarro inteligente, digitalizados, com acessibilidade para todos, cadeirantes e não só, sustentáveis ambientalmente, temos que considerar que São Vicente entrou na pré-história. Porque há dezenas de anos já houve tentativas de criar uma ou mais paragens adequadas à altura. Quanto a táxis, no meu entender, o problema é a regulação de preços. Terá que haver uma regulação e uma divulgação dos preços ou tarifas praticadas. Em todos os táxis, no meu entender, tem de ter um pressário, uma tabela, com os valores a serem pagos conforme as deslocações. Não pode ficar ao critério do taxista dizer esse é o valor. O consumidor, o cidadão, o munícipe, entra no táxi e vê o valor a pagar. E também há que ter em conta a questão não só dentro da cidade, mas nas zonas periurbanas. E neste caso, até em particular, a ADEC tem a responsabilidade de participar no cálculo das tarifas. É um direito e um dever. Relativamente aos IACs que fazem as deslocações para os pontos mais afastados da ilha de São Vicente, penso que esse setor praticamente quase que se autorregula, se autogoverna. É necessária a intervenção das autoridades, no sentido da sua regulamentação, porque não faz sentido se deslocar, por exemplo, até Lameirão e pagar a mesma tarifa, ou o mesmo preço que se vai até Salamanca ou Norte da Bahia, que é uma distância de cerca de 3 vezes maior. E podia-se dizer, talvez o mesmo, relativamente a Madeiral, Lazarete, etc., ou mesmo aeroporto. Há essa necessidade de intervenção das autoridades. Há também a questão do transporte de cargas, que é essencial, que é muito importante, que é feita normalmente por carrinhas e não só. Em particular, que mais utilizadas são as carrinhas pick-up ditas juvitas, terá que haver uma regulação dos preços. Não pode ficar ao critério do condutor dizer é este valor. Mas o meu apelo é no sentido dos cidadãos munícipes terem até maior dignidade, assumirem o seu papel de munícipe e exigirem responsabilidade das autoridades, fazerem as autoridades cumprirem. E que as autoridades não venham falar de falta de recursos, porque se gastam milhares e milhares com festas que podem e devem ser organizados por privados. Logo, há recursos mais que suficientes para cumprir a sua função primordial, que está na lei, está na Constituição, está nos estatutos do município. As autoridades estão a falhar e devem ser responsabilizadas. E não só politicamente, responsabilizadas nos tribunais, se necessário. A publicação que eu fiz e o programa na rádio veio na sequência da experiência que eu tenho tido ultimamente, que estou a utilizar com mais frequência os transportes públicos. E então eu tive a oportunidade de constatar. Eu constatei isto. Não é resultado de um estudo aprofundado, pessoal, mas outras organizações podem fazer, mas é com base em análises, em constatações, em análises que eu faço. E até cálculos que eu faço, aproximadamente. Eu até duvido se as autoridades municipais de São Vicente fizeram algum estudo sério. E até desafio a ADEC a exigir esse estudo.
e a publicar. Porque é a utilização de recursos públicos, o dinheiro é de todos, as pessoas que estão no município a trabalhar, desde o Presidente da Câmara aos funcionários da Assembleia, são funcionários pagos com os nossos recursos. São trabalhadores e têm contas a prestar. Mas agora é importantíssimo que os cidadãos dos municípios assumam como, de facto, como donos e responsabilizem esses ocupantes de cargos políticos. Como digo, está na lei essa responsabilidade dos municípios, a Assembleia Municipal para legislar, regular, controlar, inspecionar e a Câmara para implementar. Desde o planeamento à organização do serviço de transportes públicos. Os munícipes, os cidadãos, os consumidores têm que se organizar através de uma associação como a DECO ou outra, ou um grupo de cidadãos, e exigir que as autoridades estejam à altura do cargo para que concorreram. E caso não estejam à altura de cumprir, devem ser responsabilizados. Porque não se pode estar a ocupar cargo político por gostar ou por conveniências ou tirar vantagens pessoais apenas. A pessoa é remunerada, mas para executar trabalho. Inflação. A subida contínua do preço dos bens de primeira necessidade em Cabo Verde. Um fator preocupante para muitas famílias cabo-verdianas, cujo rendimento não consegue acompanhar o ritmo da subida constante dos bens de consumo essenciais. Gustavo Ramos traz-nos uma abordagem mais aprofundada sobre o tema. Apesar de inicialmente haver perspectivas económicas otimistas para 2024, a realidade da maioria das famílias cabo-verdianas não espelha esse otimismo. Com a contínua subida dos preços de primeira necessidade no país devido à inflação, os baixos salários têm causado dificuldades no dia-a-dia dos consumidores. Os produtos básicos têm sofrido aumentos progressivos nos últimos anos, e isso tem causado impacto nas pessoas, sobretudo nos consumidores pertencentes à camada mais baixa da população. Fica difícil para um consumidor comprar a mesma quantidade de produtos que noutras épocas, ainda mais quando o agregado familiar é extenso. Tendo em conta que Cabo Verde é um país que depende da importação e com a subida dos preços por causa das guerras e da pandemia que assolou o mundo em 2020, o país vai sofrendo e os consumidores estão a pagar por tudo isso. Concretamente, com dificuldades na obtenção de produtos essenciais para ter uma vida consideravelmente saudável. Para se ter uma noção, o índice do consumo essencial calculado mensalmente pela ADECO durante o mês de agosto deixou claro que passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.505 escudos, mais que o dobro do salário mínimo nacional. E na Ilha de São Vicente, o custo de vida para um consumidor saudável é de 24.003 escudos. Imagina então para quem não tem esse dinheiro. As coisas ficam ainda mais complicadas. Sabe-se que muita gente alimenta-se de forma descoordenada, principalmente por não possuir os recursos necessários para usufruir de condições dignas de alimentação. Como as coisas têm andado, os cabo-verdianos estão sujeitos a passar os próximos meses do ano em curso a precisar de uma fatia cada vez maior do seu rendimento para os seus gastos, sobretudo com comida, algo que não se pode abrir mão em momento algum. Mas nesse sentido, para o ajudar a driblar isso, a ADECO tem disponibilizado nos seus programas ideias de como monetizar dinheiro através dos seus talentos e hobbies. Não é algo que esteja ao alcance de todos, mas para quem for possível, é uma boa forma de obter algum rendimento para adquirir os seus bens de primeira necessidade. A alimentação é primordial, sim, mas logicamente existem outros produtos importantíssimos para as pessoas. São os casos dos produtos de higiene. A inflação tem afetado o mundo inteiro. Todos estão a lutar para ter o mínimo de dignidade em relação ao consumo de bens, produtos e serviços. Portanto, cuida de si, cuida da sua saúde. Quais são os bens sujeitos à administração de cabeça de casal e quais são os seus poderes? Saiba a resposta com a jurista Janice Oliveira na rúbrica Informação Jurídica. Cabe à cabeça de casal a administração provisória do património deixado pelo falecido, até que a partilha dos bens seja realizada. O cabeça de casal administra todos os bens hereditários e ainda os bens do falecido
se o cônjuge se excusou ou foi removido do cargo. Os bens doados em vida pelo autor da sucessão não se consideram hereditários e continuam a ser administrados pelo donatário. O cabeça de casal pode pedir aos herdeiros ou a terceiro a entrega dos bens que devem administrar e que estes tenham em seu poder. Pode intentar ações possessórias contra os herdeiros ou contra terceiros. Pode cobrar as dívidas ativas da herança quando a demora põe em perigo a cobrança ou quando o pagamento seja feito espontaneamente. O cabeça de casal deve vender os frutos ou outros bens deterioráveis, podendo aplicar o produto na satisfação das despesas do funeral e sufrágios, bem como no cumprimento dos encargos da administração. O cabeça de casal pode ainda vender os frutos não deterioráveis, na medida do que for necessário para satisfazer as despesas do funeral e sufrágios e para cumprir os encargos da administração fora dos casos acima mencionados. Os direitos relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros ou contra todos os herdeiros. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Caro consumidor, já ouviu falar em cibercrimes ou crimes cibernéticos? Sabe do que se trata e como se prevenir? Saiba estas e outras respostas com a jurista estagiária Shirley Graça na rúbrica ADECO Responde. Com as novas tecnologias e mais pessoas conectadas à internet, o cibercrime, também conhecido como crime cibernético, tornou-se uma ameaça real e constante. Hoje, as vítimas deixaram de ser só as grandes corporações ou instituições governamentais e os cibercriminosos passaram a atacar também pessoas comuns. Daí a importância dos consumidores estarem informados do que se trata o cibercrime e como se prevenir tal crime. O cibercrime, previsto e punível pela Lei nº 8/9 de 20 de março, é todo tipo de atividade criminosa que acontece ou começa no ambiente virtual em que os criminosos usam a tecnologia para cometer golpes e invadir sistemas com intenções maliciosas. Os cibercriminosos, que podem ser vítimas ou grupos, acedem indevidamente os sistemas ou dispositivos informáticos para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular do dispositivo. Criam e disseminam programas maliciosos que prejudicam sistemas informáticos e dados de terceiros. Apropriam-se de forma indevida de contas de redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram, tudo com o objetivo de furtar dados sensíveis como senhas, dados pessoais, dados bancários, etc. Por mais que praticamente toda a atividade da internet seja rastreável, os cibercriminosos utilizam ferramentas cada vez mais sofisticadas para esconder a sua ação e não deixar pistas sobre a sua origem. O ideal é que eles nunca aconteçam ou sejam impedidos antes de conseguirem acessar o sistema ou praticar uma fraude. Portanto, eis algumas dicas para se prevenir dos cibercrimes. Cuidado com senhas. Utilize senhas fortes e únicas para cada conta. Use combinações de letras maiúsculas, minúsculas e números. Evite informações pessoais óbvias em suas senhas. Renove suas senhas regularmente e, se suspeitar de acesso não autorizado, altere-as imediatamente. Revise regularmente as configurações de privacidade em suas contas de redes sociais. Isso inclui quem pode ver as suas postagens, quem pode enviar solicitações de amizade e quais aplicações têm acesso às suas informações.
Evite postar momentos íntimos ou vulneráveis que possam ser explorados por cybercriminosos. Postagens que revelam localização em tempo real ou detalhes sobre a sua rotina podem ser usadas para fins maliciosos. Desconfie de mensagens e links recebidos de fontes desconhecidas. Nunca clique em links que pareçam suspeitos ou que solicitem informações pessoais ou baixe anexos de e-mails desconhecidos. Mantenha seu sistema operacional, aplicações e antivírus atualizados para corrigir vulnerabilidades. Caro consumidor, mantenha-se atualizado e atento para a sua proteção. Durante as próximas edições da rúbrica Minuto do Consumidor, Simão Delgado vai nos falar sobre os direitos que o consumidor tem, mas desconhece. Neste primeiro episódio, informa-se sobre o direito à informação para o consumo. Olá, consumidores! Estamos de volta com mais um Minuto do Consumidor. Vamos, a partir desta semana, iniciar uma série de rúbricas sobre os direitos fundamentais do consumidor, com o nome Direitos que o consumidor tem, mas que desconhece. Hoje, respondemos à questão: é da obrigação do fornecedor ou comerciante expor o preço e informações dos produtos que comercializam? A resposta é sim. Segundo a Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano, a Lei nº 88/5º/98 de 31 de dezembro, o fornecedor ou comerciante tem a obrigação de prestar informações aos consumidores de forma clara e objetiva, com especificações sobre a quantidade, preço, composição, características, qualidade, prazo de validade. Consta-se ainda que em restaurantes, bares, pastelarias, o preço e as especificações dos produtos devem estar em locais visíveis, como no menu e em exposição, para que o consumidor possa consultar tais informações. Em estabelecimentos comerciais onde o consumidor tem acesso ao produto sem a intervenção do vendedor, o preço deve estar exposto de forma clara e visível na prateleira ou na própria embalagem. As formas de pagamento aceitas pelo estabelecimento também devem ser comunicadas ao consumidor, para que não haja confusões na hora do pagamento. Caro consumidor, lembre-se, exija sempre os seus direitos e seja um consumidor consciente e responsável. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta, extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Has alugar aquela casa que não estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não é coisa, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, a gente tem que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Bora-me dizer você. O conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, um estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Então não vai. Então não vai, direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros. Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa?
Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Também pensar, também pensar. Vino de touro crioulo, no como passei, pedi Deus para levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fica atento e tira as suas dúvidas. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O consumidor financeiro tem o direito de obter das instituições informação completa, clara e objetiva sobre os produtos e serviços financeiros. Portanto, na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor desta emissão do programa, a jurista estagiária Shirley Graça fala-nos do direito do consumidor financeiro à assistência. O consumidor financeiro tem direito à assistência por parte das instituições financeiras. Especificamente, este direito engloba informação e esclarecimentos. Os consumidores têm direito de serem esclarecidos de modo adequado pelas instituições financeiras sobre as características essenciais dos produtos e serviços financeiros, de modo a colocá-los em posição que lhes permita avaliar se o contrato proposto se adapta às suas necessidades e à sua situação financeira. Isso inclui detalhes sobre taxas, condições, riscos e benefícios. Assistência na resolução de problemas. Os consumidores têm o direito de receber ajuda das instituições financeiras para resolver problemas relacionados aos produtos e serviços adquiridos nestas instituições. Isso inclui suporte técnico e esclarecimento de dúvidas, sendo certo que as instituições financeiras devem ter meios adequados e funcionais para resolver problemas de forma célere e diligente. Apoio em situações de vulnerabilidade. As instituições financeiras devem oferecer assistência especial a consumidores em situações de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência ou aqueles que enfrentam dificuldades financeiras temporárias, garantindo que eles recebam um tratamento justo e equitativo. Proteção contra práticas abusivas. As instituições financeiras devem proteger os consumidores contra fraudes e garantir que os contratos sejam justos e transparentes. Mantenha-se informado sobre os seus direitos como consumidor financeiro. Conhecer seus direitos pode ajudá-lo a identificar e a reagir a práticas injustas de maneira mais eficaz. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Aprenda como planear um ano escolar financeiramente saudável com Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. Planear para o ano escolar financeiramente saudável. Com o início do ano letivo, pais, alunos e educadores se deparem com uma série de preparativos que vão além da escolha do material escolar.
e da organização da rotina. Um aspecto fundamental que muitas vezes é negligenciado, mas que pode fazer toda a diferença é a educação financeira. O primeiro passo para um ano letivo financeiramente saudável é o planeamento. Antes de sair às compras, é essencial elaborar um orçamento familiar que inclua todas as despesas relacionadas à escola. Isso vai desde a matrícula e mensalidades, se aplicável, até a compra de uniformes, material escolar, transporte, alimentação e atividades extraescolares. Ao criar esse orçamento, leve em consideração as necessidades reais e priorize itens essenciais. Evite a tentação de comprar tudo de uma vez ou de adquirir produtos por impulso. Uma boa estratégia é fazer uma lista detalhada do que realmente é necessário, o que pode ser reaproveitado do ano anterior e o que pode ser adiado para outra oportunidade. O início do ano letivo também é um momento propício para envolver as crianças e os jovens na gestão das finanças. Ensinar os filhos a importância de cuidar bem dos materiais escolares, de evitar desperdício e de fazer escolhas conscientes pode ter um impacto significativo na educação financeira deles. Durante o ano letivo, podem surgir gastos extra, como passeio, escolares, festas de aniversários, entre outros. Para evitar que essas despesas desestabilizem o orçamento familiar, é importante estar preparado e, se possível, prever situações dentro do planeamento financeiro. Por fim, é essencial que as escolas e educadores reconheçam a importância da educação financeira como parte do ensino. Incluir temas como orçamento, poupança, consumo consciente e planeamento financeiro no currículo pode proporcionar aos alunos habilidades essenciais para a vida adulta. O início do ano letivo não é apenas um período de compras e organização. É também um momento ideal para reforçar a educação financeira dentro das famílias e das escolas. Com planeamento e envolvimento das crianças, práticas de poupança e controlo de gastos, é possível garantir que o ano escolar seja financeiramente saudável, promovendo ao mesmo tempo uma formação sólida e responsável em relação ao dinheiro. Ensinando às crianças a importância de um consumo consciente e a valorizar o que têm, estamos preparando-as para um futuro onde a educação financeira será uma aliada em suas vidas, permitindo que elas façam escolhas mais inteligentes e sustentáveis ao longo de suas jornadas. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. No período das chuvas é essencial redobrarmos os cuidados com o lixo, porque além de colocar em causa a saúde pública, o lixo também pode ser responsável por entupir as tubulações onde passa a água das chuvas, resultando assim em alagamentos ou até mesmo enchentes. Por isso, é necessário adotarmos hábitos mais sustentáveis que beneficiem a nós e o meio ambiente. E o consumo consciente está aqui para nos ajudar com dicas de tratamento de lixo neste período de chuva. Olá, consumidor consciente. Alguns dos problemas que nós enfrentamos diante das chuvas resultam do modo como nós, seres humanos, interferimos na natureza. E sempre assim, cada um de nós é responsável por ajudar a minimizar os efeitos negativos desse fenómeno e um dos caminhos apontados é redobrar os cuidados com o lixo que produzimos e descartamos incorretamente, provocando graves problemas para as cidades e para a população. Os cabo-verdianos já sabem, em meados de julho, agosto, começa a temporada das chuvas, persistindo este ano até o final de outubro, conforme anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. E em setembro, as probabilidades este ano apontam para chuvas normais, com tendência para acima do normal, de acordo com o referido Instituto. Mas o grande problema é que, junto com as chuvas, vêm as enchentes e os alagamentos. E de acordo com especialistas no assunto, fatores como bairros em regiões mais baixas, mudanças climáticas, destruição de áreas verdes da cidade e uma maior quantidade de área asfaltada, o que aumenta também a impermeabilização do solo, ou seja, a água escorre pelas ruas como se fossem canos, colaboram para este cenário. Porém, uma das principais causas de alagamento é o excesso de lixo nas ruas. O lixo que se deita na rua entope as valas, aquelas grades perto da guia da calçada.
A água da chuva não tem espaço para transitar e as tubulações ficam entupidas de lixo, transbordam e causam alagamentos. Nas valas deveriam ser encontrados apenas materiais naturais, como folhas, raízes e terra. Mas o mais comum é encontrarmos plásticos, bolsas de plástico, garrafas, embalagens, entre outros materiais, contribuindo para o entupimento dessas valas. E se a população destinasse corretamente o lixo e não deitassem nas ruas, os problemas derivados das enchentes poderiam ser menores. Então precisamos todos reforçar a necessidade de redobrar os cuidados com o descarte do lixo neste período de chuvas. E o que eu posso fazer para ajudar? Escute então algumas recomendações simples que fazem a diferença. Procure manter os resíduos em local seco. Uma medida simples e importante é descartar o lixo corretamente. Não deitar os sacos de lixo nas ruas, principalmente na época das chuvas. O correto é colocá-los para fora apenas nos horários em que ocorrem os recolhimentos do lixo realizados pela limpeza municipal. Sacos que ficam por muito tempo nas ruas são habitualmente violados pelos cães, fazendo com que os resíduos fiquem espalhados pelas vias e sejam levados até às valas pela água. Fique atento e obedeça ao cronograma e coloque o lixo na lixeira somente nos dias e nas horas de recolha do seu bairro ou no máximo na noite anterior. Evite colocar o lixo em locais que podem ser carregados pela chuva. Reforce e amarre bem os sacos de plástico. Evite o uso de sacos e caixas de papelão que podem molhar e rasgar com facilidade, espalhando o lixo e dificultando a sua recolha. Evite qualquer acúmulo de água parada em recipientes que podem ser potenciais focos de mosquitos, tais como garrafas de vidro, pneus, pratinhos de planta, etc. Você também pode contribuir quando deixa de deitar o lixo na rua pela janela do seu carro ou quando está a caminhar e opta então por levá-lo consigo e deitá-lo no caixote mais próximo. Uma outra alternativa é a entrega voluntária dos materiais recicláveis em locais que fazem reciclagem. Passe então essa ideia adiante. Se você já segue esses passos para a diminuição do lixo na rua, compartilhe esta ideia com amigos, vizinhos e familiares. E para finalizar, eu deixo uma pequena reflexão. No nosso país, a população em geral não apresenta uma cultura de interesse no destino dos resíduos, residindo a maior preocupação na necessidade e no serviço de recolha. Uma vez recolhidos pelo serviço público, para muitos o problema já está resolvido. Esta cultura tem como consequência a falta de interesse em fazer uma redução significativa na produção do lixo com base para a gestão sustentável. As pessoas não pensam na preservação dos resíduos naturais e não têm interesse nos mecanismos de eliminação, a menos que eles representem uma ameaça para a saúde. No entanto, devemos lembrar que somos todos consumidores e responsáveis pelos resíduos, pelo lixo que nós produzimos em relação à qualidade e à quantidade. Portanto, também temos nós, consumidores, um papel fundamental na produção de resíduos e no seu destino final. Eu volto daqui a 8 dias com mais consumo consciente. Até lá. E para finalizarmos o programa, fica com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde.
Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa da ADECO. Convidamos a todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO a associarem-se e apoiar a causa, porque juntos conseguimos grandes mudanças. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o trabalho da ADECO nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV todas as quintas-feiras a partir das 19h45 e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas do interesse do consumidor.